Gente, eu já tô atrasada, né, para nossa primeira aula. Eu só vou ali pegar um café, passar um batom e eu já tô voltando. Fiquem aí que a nossa aula já vai começar. Olá, gente, boa tarde. Bom, para quem não viu o nosso primeiro vídeo introdutório, meu nome é Tainá e eu sou professora de História do Brasil aqui do cursinho. A gente vai começar agora a nossa aula 01 e o tema dessa aula é Estudo das populações indígenas do Brasil. Bom, eu vou começar falando de quais seriam os meus objetivos principais com essa aula. E aí eu já começo dizendo, esgotar o tema não é um desses objetivos. Então, por dois motivos principais, a gente não consegue esgotar essa temática, falar de todas as características de todas as populações indígenas que habitaram o Brasil. O primeiro motivo é que falta material para isso. Então, são poucos os estudos, principalmente a nível de ensino médio, que falem sobre a totalidade dos povos indígenas, que enfatize todas essas diversidades. E aí o segundo ponto, apesar de não termos tanto material, esse tema é um tema, sim, que inclui muita diversidade, então foram muitos os povos indígenas que habitaram a nossa região, com técnicas agrícolas próprias, com formas políticas, né, de organização de governo próprias, eles cultuavam deuses, tinham líderes religiosos, confeccionavam objetos de cerâmica com técnicas muito avançadas. Então, apesar da gente não ter, né, um estudo aprofundado, com a seriedade e com o interesse que esse tema merece, a gente teve uma diversidade muito grande de populações indígenas e elas deixaram o seu legado, deixaram as suas contribuições para a nossa formação, né, para a formação da nossa sociedade atual. E aí, dito que não é o meu objetivo esgotar o tema, qual seria então o objetivo principal dessas primeiras aulas? Bom, o primeiro objetivo principal dessas primeiras aulas é a gente questionar a ideia de que a história do Brasil começa em 1500. Isso não é verdade, né? Quando a gente diz que os portugueses vieram e descobriram o Brasil em 1500 e aí começou o estudo da história do Brasil, isso é uma visão eurocêntrica do que é a história, né? Na verdade, já existiam muitos povos que habitavam esse país, né, que na época não era um país, mas o que viria a ser o país brasileiro. Então já existiam povos nessas áreas e esses povos deixaram o seu legado. E qual seria o segundo objetivo dessa primeira aula? Seria desmistificar muitas vezes a ideia que a gente tem de que eram povos primitivos, arcaicos e que precisavam ser salvos pelas evoluídas e desenvolvidas sociedades europeias. Muitas vezes é essa ideia que nos é passada, né? E a gente precisa questionar esse ponto. Será mesmo que eram povos arcaicos, subdesenvolvidos, selvagens, que habitavam o nosso país e vieram sociedades europeias desenvolvidas para poder trazer luz a esses povos? Esse é um bom questionamento que a gente tem que fazer, e é esse questionamento o meu segundo objetivo. Dito isso, eu vou pedir para vocês pegarem um caderno ou uma agenda e uma caneta, porque a gente vai começar a fazer algumas anotações. O próximo tópico seria quais as principais características das populações indígenas que habitaram o Brasil antes de 1500. E aí eu vou reforçar a ideia de que quando eu faço, né, esse esquema das principais características, é mais por uma questão didática e de prova, visto que a diversidade dos povos indígenas era muito grande. Então, sedimentar essa ideia de que era muito diverso a quantidade de povos indígenas, as práticas e os hábitos desses povos, o que não daria para a gente fazer esse esquema certinho. Então, eu faço mais por uma questão didática. Mas vamos lá. Qual seria a primeira característica principal das populações indígenas que residiam no Brasil? A subsistência dessas populações, elas tiravam principalmente da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura, que é o cultivo de alimentos. E aí, quanto os três primeiros, né, a caça, a pesca e a agricultura, eu acho que as pessoas não têm muitas dúvidas. Em relação ao extrativismo, eu anotei um conceito aqui e eu vou ler para vocês. O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza qualquer produto que possa ser utilizado para fins de subsistência, fins comerciais ou fins industriais. Então, o extrativismo é exatamente você retirar da natureza qualquer tipo de produto que te sirva a algum desses fins. No caso das populações indígenas,
o fim principal desse extrativismo era a subsistência, né, a própria alimentação. A segunda característica dessas populações, eles eram povos semi-sedentários. O que significa isso? Eles fincavam residência, a sua aldeia ficava durante um tempo em determinado pedaço de terra, passado algum tempo eles mudavam para outro território. E por que de tempos em tempos eles mudavam? Principalmente por conta da agricultura, né? Então eles cultivavam alimentos naquele solo, depois de um certo tempo o solo para de produzir como ele produzia inicialmente, é mais uma matéria de geografia, né? Mas depois de um tempo a produção desse solo cai e aí eles mudavam para outros territórios onde as terras ainda estavam muito férteis, próximas de rios e tudo. E aí isso era bom tanto para eles quanto para a natureza, porque o solo tinha um tempo para poder, né, se readaptar, para poder produzir novamente os nutrientes e tudo. Então era bom para os dois lados e não tinha essa produção exagerada, né, que desgasta tanto o solo como a gente tem hoje. A terceira característica: qual era a alimentação desses povos indígenas, principalmente? E aí, lembrando mais uma vez, cada povo indígena, cada tribo vai se alimentar de uma forma própria, né? Isso não é uma regra. Mas a principal: mandioca, peixes, carnes, mariscos, temperos, frutas que eles retiravam das árvores, bebidas alcoólicas. Então era muito diversa a forma de alimentação desses povos. A quarta característica: divisão sexual do trabalho. Então, existiam nessas tribos trabalhos que eram majoritariamente realizados por homens e trabalhos que eram majoritariamente realizados por mulheres. E aí, entre os trabalhos majoritariamente realizados por homens, a gente tem a construção de ocas, a caça, né, que eram trabalhos majoritariamente realizados por índios masculinos. E de um outro lado, a gente tem as mulheres mais com as atividades de cozinha, de cuidar das crianças, de ajudar os homens na construção, né? De extrair os produtos da natureza. Então, as mulheres tinham uma outra forma de trabalho. E aí, qual que é o ponto principal disso? Quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, não necessariamente é algo ruim, né? Então, ter grupos que desempenham trabalhos diferentes não necessariamente é uma forma de opressão. Então, nessas populações indígenas, o peso de cada trabalho na comunidade era similar. Então, eles davam a mesma importância para o cuidado com as crianças, para a caça. Então, isso não gerava uma opressão. Essa divisão do trabalho não gerava exatamente uma opressão. Né? Nessas sociedades modernas de hoje, a gente tem trabalhos que são vinculados aos meios de produção, trabalhos que não são, e aí a gente já tem a ideia de separação do trabalho como uma forma de opressão, mas isso vem depois, né? O que eu quero que vocês entendam agora, principalmente, é que nas sociedades indígenas, não necessariamente essa divisão de trabalho significava opressão de algum dos gêneros. E agora a quinta característica. Essa característica está mais relacionada com a organização política das tribos indígenas. E aí a gente tem duas figuras principais quando a gente fala de organização política. É a figura do pajé e a figura do cacique. O pajé seria um líder político e religioso dessas sociedades, enquanto que o cacique estava mais relacionado à mediação de conflitos. Então era alguém da tribo que ia ajudar na resolução dos conflitos que aparecessem naquela comunidade. E como era feita a resolução desses conflitos? Principalmente através da discussão e do diálogo. Então era muito pouco comum que os líderes indígenas impusessem as suas vontades sobre a comunidade, sobre aquela população. A sexta característica está relacionada à religiosidade. Eram grupos politeístas em sua maioria. Então eles acreditavam em muitos deuses e muitos desses deuses estavam relacionados a fenômenos da natureza. Outra característica de religiosidade era que muitas vezes eles cultuavam os espíritos dos seus antepassados. A sétima característica: eram povos que praticavam a antropofagia. E aí eu também escrevi um conceito de antropofagia que eu vou ler para vocês. Antropofagia é a condição de quem come carne humana. E aí isso era muito feito, né, em alguns rituais indígenas de algumas populações. E a oitava característica:
os povos indígenas tinham práticas homossexuais e poligâmicas. Então, a heterossexualidade não era uma regra absoluta nessas comunidades indígenas. Tem um artigo que eu coloquei no material, que se vocês quiserem dar uma lida, fala exatamente sobre essa última característica. Agora, no próximo tópico, eu vou tratar com vocês sobre algumas comunidades indígenas específicas que habitaram as terras que viriam a ser o Brasil. O primeiro grupo que a gente vai tratar são os índios Tapajós. Esse grupo ele habitou nossas terras entre os séculos X e XVII. E o local específico que eles habitavam, no local específico, predominava a vegetação amazônica. E esse fato trouxe algumas características particulares para esses grupos. E quais seriam elas? Primeiro, eles praticavam agricultura de alimentos que se adaptassem à grande quantidade de chuvas, porque é uma das características do bioma amazônico. E a outra característica é que eles se alimentavam de peixes. Então a dieta deles tinha como uma das bases o consumo de peixes, porque essa região tinha muitos rios e a variedade de peixes era muito grande. A outra característica importante dessa tribo é que eles moravam em casas coletivas. Então, eles moravam em aldeias e dentro dessas aldeias em casas coletivas. E como era a organização política? Normalmente existia um chefe por família e todos esses chefes eram subordinados a um chefe geral. Então, a gente tinha um chefe geral, embaixo a gente tinha vários chefes, cada um de uma família, e, por último, a sociedade, a comunidade indígena. Uma outra característica, e aí é mais uma curiosidade, mas que eu acho muito legal, é a forma com que eles tratavam os mortos. Então, os historiadores acreditam que eles tinham espécies de cemitérios, e aí como que era feito esse tratamento dos mortos nessa sociedade? Primeiro, eles pegavam o corpo da pessoa que tinha falecido, colocavam ela numa sala específica e colocavam todos os seus pertences aos seus pés. E aí aquela pessoa, aquele corpo, ficava ali por um tempo, e depois que esse corpo se decompunha, eles pegavam os ossos, trituravam esses ossos e misturavam em uma bebida. E aí eles faziam uma mistura, juntavam com esses ossos, e essa bebida pronta eles davam para os herdeiros, para os familiares do falecido beberem. E aí depois de tudo isso, os ossos que tivessem restado, eles enterravam numa cerimônia, num ritual próprio. E a última característica que eu vou trazer desse grupo, que é mais um legado que eles deixaram, são objetos cerâmicos. Eles tinham uma produção de materiais cerâmicos, de peças cerâmicas muito grande, que era feita principalmente com argila e com pedra. E aí eu vou colocar a foto aqui de um desses objetos para vocês darem uma olhada. Como vocês veem, eram objetos muito ricos, muito bonitos e bem feitos, e bem produzidos. E tem uma característica principal deles, peculiar deles, é que eles eram adaptados à umidade, que era uma das características do bioma amazônico. Agora, o próximo grupo que a gente vai tratar são os índios cariris. Os índios cariris, eles habitaram a atual região do Nordeste, e eles habitavam terras próximas aos rios, porque eram terras férteis, propícias para a agricultura. E aí eles desenvolveram algumas técnicas rudimentares que os auxiliavam nessas plantações. A outra característica é que eles confeccionavam, assim como os índios tapajós, objetos de cerâmica, que também era uma cerâmica muito rica e muito bem confeccionada. A última característica desse grupo, e é uma característica extremamente importante, é que eles organizaram o que ficou conhecido como Confederação dos Cariris. E o que foi a Confederação dos Cariris? Foi um movimento de resistência e de luta para poder resistir à dominação europeia nesse território. Então, quando os europeus chegaram com armas, com tropas e tudo, e começaram a tentar dominar esses povos, os indígenas se reuniram e fizeram uma espécie de resistência. Então, eles resistiram a toda essa dominação europeia. A resistência foi tão grande que durou aproximadamente meio século, e os colonizadores precisaram chamar bandeirantes paulistas para poder ajudar eles a submeter esses índios. O próximo grupo que a gente vai falar são os índios tamoios. Os índios tamoios ocuparam as nossas terras até o século XVI. E qual foi a região específica? A região da Guanabara.
E essa região vai desde Cabo Frio até mais ou menos o norte de São Paulo. Então pega toda essa extensão de litoral. Qual que é a coisa mais importante dos índios tamoios? Assim como os índios cariris, eles organizaram uma confederação, ficou conhecida como Confederação dos Tamoios. E foi claramente uma junção, uma aliança entre essa tribo, entre todos os índios dessa tribo, para poder fazer combate à exploração e ao domínio europeu. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, passou-se um tempo, eles começaram a fazer o cultivo de cana-de-açúcar. E aí, quando começou esse cultivo, eles precisaram de mão de obra. E a primeira forma de mão de obra que eles recorreram foi a mão de obra indígena. E aí eles começaram a entrar nas tribos com tropas, para poder escravizar aqueles índios, para poder pegar suas terras. E aí os índios fizeram essa confederação como uma forma de resistir a toda essa dominação europeia. A gente tem como um dos principais líderes dessa confederação o índio tupinambá, chamado Cunhambebe. E aí vai a primeira personalidade esquecida da nossa história. Pensem quantos de vocês conhecem a imagem de Cunhambebe. Eu vou colocar aqui a imagem de Cunhambebe. Bom, ele foi um importante líder dessa tribo e dessa confederação, obteve várias vitórias. E ele encontraram depois o filho dele e alguns outros índios relacionados a ele, habitando o lugar que hoje conhecemos como Ubatuba. E aí vai um questionamento, uma reflexão muito grande que eu quero fazer com vocês. Eu já fui a Ubatuba algumas vezes. E a estátua que a gente tem na praia de Ubatuba, na praia do centro de Ubatuba, é a estátua do padre José de Anchieta, que foi um colonizador, um padre que veio catequizar os índios. E aí fica a pergunta, por que motivo resolveram eternizar na imagem de uma estátua um colonizador jesuíta e não um índio líder de uma confederação que resistiu à dominação europeia? Pensem nisso. O líder Cunhambebe, ele ficou durante muito tempo à frente dessa confederação e teve vitórias significativas. Só que depois de um tempo ele veio a contrair varíola, que é uma doença que foi trazida pelo colonizador português, e veio a falecer. Depois da morte de Cunhambebe, essa confederação foi perdendo força, foi enfraquecendo, até que aproximadamente 1570, 1575, os portugueses conseguiram subordinar toda essa população, a confederação acabou, grande parte dos índios foram mortos, outra parte foi escravizada. Só que o mais importante dessa confederação não é exatamente o fim que ela teve, mas tudo que ela representou. Então foi um movimento de luta e de resistência muito grande da população indígena, que não aceitou docilmente tudo que as sociedades europeias queriam impor, toda a dominação que os europeus queriam impor. E aí, depois do estudo de toda essa diversidade indígena, de toda essa forma de resistência, de toda essa luta que eles representam, eu vou terminar nossa aula com uma frase. Eu não sei o autor dessa frase, é autoria anônima, mas a frase é a seguinte: não é possível que os índios nos deixaram apenas a peteca e a mandioca. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijo!